pessoal, continuando o nosso vídeo sobre indenização, parte 2 agora, tá? No vídeo 1, nós falamos sobre o artigo 944, caput, 944, parágrafo único, e o 945, falando sobre a culpa concorrente, a culpa exclusiva da vítima, tá certo? Nesse vídeo agora, a gente continua ainda dispondo sobre a indenização, enfocando alguns outros artigos do Código Civil a respeito da indenização. Bom, dando continuidade, o artigo 946, ele reza pra gente da seguinte forma: como deve ser arbitrado esse valor? Bom, o valor da indenização deve ser um valor certo, deve ser um valor determinado, né? Pelo menos genérico. Mas se ele for um valor ilíquido, ele tem que passar por uma liquidez. E como vai acontecer essa liquidez? Nos mesmos moldes das normas processuais. Então, vamos supor que nós estejamos diante de uma responsabilidade civil contratual. E essa responsabilidade civil contratual, nós sabemos que se uma das partes, ela incorre, então, no não cumprimento de alguma cláusula contratual, gerando dano em relação a alguma das partes, essa parte, então, ela poderá se socorrer, e pleitear indenização. A maioria dos contratos já vem com a indenização própria determinada. Mas e se não vier? Se não vier, igualmente acontece com os danos morais, nós deveremos, então, pleitear a liquidação desse valor nos moldes, então, do direito processual, ok? O artigo, logo em seguida, 947, olha o que ele fala pra gente, muito interessante. Ele fala o seguinte, que na indenização, o que deve ser entregue primeiro é a coisa certa, determinada, ressarcida. Somente na impossibilidade de entregar a coisa certa, determinada, que deve ser ressarcida, é que se substitui em moeda corrente. Então, vamos supor que diante de um furto que houve e a vítima vai pleitear indenização, tá certo? Então, olha só, eu, Daniela, estou indo para a faculdade agora e no meu veículo há ali 10 livros do curso de Direito, porque eu ia naquele momento orientar os meus alunos de TCC. Parei então ali no estacionamento perto da faculdade e ao retornar houve a ocorrência de um furto dentro do meu veículo e eles levaram todos os meus livros de Direito, né? Então se eu fui então privada do uso desses livros, eu fui privada da fruição desses livros, posse e propriedade, e eu posso, então, pleitear indenização, tá certo? Bom, aquele, então, que furtou, que pegou os meus livros emprestados e que não me devolveu, tá certo? Eu posso pleitear indenização. Indenização como? Ele deve primeiro me entregar os meus livros, a coisa certa e determinada. Se houver deteriorizações, ainda ele deve consertar essas deteriorizações. Se não houver possibilidade, essas deteriorizações também serão convertidas em dinheiro, em moeda, em espécie, tá? E se não há possibilidade nenhuma de entrega da coisa certa determinada, aí sim, substitui pelo valor total, então, em moeda, em espécie, tá? Então, a dica para vocês, em primeiro lugar na indenização, a busca da entrega da coisa certa, da coisa determinada. Isso, então, foi o que dispôs o nosso artigo 947 do Código Civil. Agora, olha só, em relação ao homicídio, o artigo 948 do Código Civil dispõe pra gente o que pode ser calculado, o que pode ser pleiteado numa indenização quando nós estamos diante de um homicídio. Tá lá, artigo 948, de inciso de número 1. A vítima poderá pleitear, ou os parentes da vítima, o tratamento, tá? Bem como o funeral, bem como o luto. Aí vocês podem estar perguntando, Daniela, mas se houve a morte, o evento danoso foi a ocorrência da morte, como? Quem vai pleitear pelo tratamento, né? Ou como teve o tratamento? Porque pode acontecer que a morte não aconteceu de forma o quê? Imediata ao evento danoso. Então, determinada pessoa sofreu o acidente porque o motorista A veio na contramão e colidiu com aquele que estava numa moto, que é o B, tá certo? Não houve a morte momentânea, não houve a morte de forma imediata. B ficou hospitalizado
pelo prazo de 3 dias, 5 dias, 10, um mês. Então, todo esse tratamento que faz parte dos danos materiais e logo em seguida veio o seu falecimento, então todas as despesas em relação ao funeral que diz respeito aos danos materiais poderá ser pleiteado por esses parentes dessa vítima fatal, bem como o luto. Então, o luto, ele insere no danos morais. Lembrando aí que, dessa forma, nós estaremos diante de danos materiais e de danos morais por reflexo, ricochete. Lembrando disso, que nós temos, então, os danos que advêm por reflexo, ricochete, diferentemente dos danos diretos. Lembram disso? Quem não assistiu, quem não se recorda, volta aos vídeos anteriores, tá certo? Inciso de número 2 ainda do artigo 948, ele fala o seguinte, que se aquele que veio falecer, a vítima, devia alimentos a outros parentes, portanto, o autor do evento danoso deverá pagar pensão. Daniela, que tipo de pensão é essa? Pensão completamente diferente do direito previdenciário. Não estou falando aqui sobre a pensão por morte do direito previdenciário. Estou falando sobre a pensão advinda da responsabilidade civil. Nós temos que verificar duas hipóteses, tá bom? Qual é a expectativa de vida? Bom, pelas ações nas varas de direito de família do Poder Judiciário, a expectativa de vida está em torno de 60 a 65 anos. Pelo IBGE, essa expectativa de vida está em torno de 70 a 74 anos. Então, vamos supor que a vítima que veio a falecer diante desse acidente automobilístico era um pai de família e ele devia alimentos aos filhos. Tá lá no direito de família, artigo 566. Os pais devem sustento, guarda e educação aos filhos menores. Mas nós sabemos que lá no direito de família, esses filhos, quando atingem a maioridade, e se eles ainda conseguem provar que estão fazendo faculdade, que estão numa universidade, essa questão da pensão, ela pode ir até os 24 aos 25 anos, né? Não que ela aconteça de forma automática, mas eles precisam pleitear. Então, de forma analógica aqui, nós trazemos isso para a responsabilidade civil também, tá? Então, o agente causador do dano, em virtude do falecimento do pai de família, que deve alimento aos filhos menores, o autor do evento danoso, morte, pagará pensão para os filhos, então, da vítima até a maioridade, e se ficar comprovado, então, depois que realizam uma universidade, uma faculdade, poderá pleitear que essa pensão seja paga em volta aí dos 24, 25 anos. Uma outra questão que se faz é, e se porventura foi o filho de 30, de 40, de 50 anos, ou seja, que é o provedor da família, que é o provedor de seus genitores, porque os seus genitores que dependem dos alimentos. Então aí, qual seria a expectativa de vida desses genitores? Né? Então, por volta de 60 a 65 anos, de acordo com o Poder Judiciário, e pelo IBGE, 70 a 74 anos, tá? Aonde que o autor agente causador do dano deverá pagar essa pensão aos genitores. Mas vocês podem estar perguntando, Daniela, mas se esses genitores já ultrapassaram essa expectativa de vida, por exemplo, a mãe tem 80 anos, o pai tem 82 anos, então a doutrina dominante coloca que o agente causador do dano deverá pagar essa pensão a esses genitores no lugar da vítima até a morte deles de forma, então, portanto, vitalícia, tá? Assim, então, dessa forma, se faz o cálculo e o tempo de pensão que deve ser paga aos parentes da vítima em relação ao evento danoso morte, tá bom, pessoal? Bom, o artigo 949, ele fala pra gente da lesão. Então, agora, o evento danoso nesse mesmo acidente automobilístico, tá? A, então, invade a contramão, ou A, ele ultrapassa um sinal vermelho porque ele está na velocidade acima da velocidade compatível e ele colide com B. E B, então, sofre lesões. O que esse agente causador do dano deverá pagar? Ele deverá ressarcir todo o tratamento em relação a essa vítima até a sua convalescença, ou seja, até a sua recuperação. Além disso, lucros cessantes, se houver. Então, vamos supor que essa vítima, B, tá?
além de ela ter sofrido essas lesões, ela vai ficar sem trabalhar pelo período de 20, 30 dias e deixar de perceber valia em razão desse acidente. Então, o autor também deverá pagar o tratamento, deverá pagar os lucros cessantes e o artigo dispõe que deverá pagar ainda outros prejuízos se houver. Por exemplo, os danos morais, se houver ofensa à integridade física. Por exemplo, danos estéticos, se houve algum dano estético, porque nós já sabemos que os danos materiais, eles podem muito bem ser acumulados com os danos morais e também com os danos estéticos. Tudo bem, pessoal? Dando continuidade à lesão, o artigo 950 prevê o seguinte, que se dessa lesão resultar a incapacidade para atividade profissional, para o exercício de sua função, que então é a lesão total, bem como a diminuição dessa capacidade para o trabalho, deverá arcar com a pensão, tá? Então, veja só, pessoal, qual é o valor dessa pensão? Então, vamos supor que nesse acidente, onde que ultrapassou o sinal vermelho porque ele estava numa velocidade muito acima da permitida, ele colide com um motoboy que realiza os seus serviços, então fazendo a entrega em casas, em escritórios, trabalhando com a moto. E esse motoboy, ele perde a sua perna, tá? Então veja, trouxe ali uma lesão total, uma incapacidade para o trabalho para o qual ele realizava. O valor da pensão será o valor o qual ele recebia, o valor de seu salário que ele percebia realizando essa atividade como motoboy, tá bom? Bom, mas incapacitou para o serviço dele, mas ele pode, de alguma forma, trabalhar em outro serviço, em outra função, exercer uma outra função, então haver só uma diminuição de sua capacidade laboral? Sim. E aí, qual seria o valor dessa indenização? Vamos precisar de verificar qual é esse trabalho dele, esse segundo momento. Porque se o trabalho, vamos supor que ele nesse segundo trabalho que diminuiu a sua capacidade, então ele não vai mais fazer as entregas, mas ele vai trabalhar no escritório, tá? E então ele teve uma redução salarial de 3 mil para R$1.000. Então a pensão vai ser no valor dessa diferença salarial, fazendo aí o valor, por exemplo, de R$2.000. Tá certo, pessoal? Então, dessa forma também se faz o cálculo. E aí, o próprio artigo 950, no parágrafo único, fala o seguinte, que a vítima poderá, tá? Poderá optar por receber todo esse valor de uma única só vez. Há uma grande crítica na doutrina em relação a esse artigo, porque a gente tem que verificar o enriquecimento ilícito e a gente também tem que verificar as condições econômicas das partes para que elas possam. Não adianta a vítima, querer receber todo o valor indenizatório de uma única vez, senão há a possibilidade desse pagamento ser realizado pelo autor do dano. Tudo bem? Pessoal, eu ainda não terminei o que eu preciso falar sobre a indenização. A gente volta depois com mais outro vídeo na parte 3, tá bom? Aguardo vocês lá. Continue acompanhando para que vocês possam aprender indenização. Beijo!